Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Que coisa gostosa. Quando eu cheguei aqui, já entrei, Deus falando comigo. Como é bom ouvir a voz de Deus. Essa voz que ela é inequívoca, independente de onde estivermos. Aleluia. É a voz que nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero nessa oportunidade, antes de entrarmos na mensagem, eu quero, em primeiro lugar, dar alguns avisos com a permissão do pastor. E os avisos são bem rápidos e práticos, né? Nós temos alguns livros que ele nos acompanham. Esses livros, dois deles são de minha autoria. Não que eu quisesse me tornar escritora, mas Deus falou e nessa noite você já tem ouvido a voz de Deus e sabe que quando Deus fala, Ele mesmo se encarrega de cumprir. Aleluia! Eu costumo dizer que quando Deus tem uma promessa com a gente não precisa ficar toda hora lembrando a Deus como se Deus fosse alguém esquecido ou até mesmo, né, irresponsável para prometer e não cumprir. Ele mostrou a Jeremias dizendo, né, o que viste, eu vejo, né, uma vara de amendoeira. E o Senhor fala para Jeremias dizendo, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia! Você serve a um Deus que sabe exatamente o que te prometeu e que não esquece. Aleluia! E uma dessas minhas idas à cidade de Parnamirim, eu estava ali quando, de repente, na hora do almoço, a irmã que estava conosco, dirigente do ciclo de oração, ela disse, irmã Aparecida, Deus me mostra a senhora numa tarde, é como se fosse uma tarde de autógrafo. E Deus vai deixar alguns projetos na sua vida em stand-by, porque Deus vai lhe levar pelo caminho da escrita. E eu me admirei com aquilo, olhei para ela, e ao mesmo tempo no meu coração eu pensei, como é que vai ser isso? Porque eu tenho uma vida bem corrida. Irmãos, e não demorou, com uns 3 meses depois, eu recebi uma ligação da editora, e eles dizendo, a gente tem assistido algumas mensagens da senhora no YouTube, e é interesse nosso transformar essas mensagens em pregação. A senhora escolhe qual a pregação que a gente quer, que a senhora quer que a gente transforme, e foi assim que nasceu o nosso primeiro livro, que foi exatamente esse aqui, o Vencendo a Tristeza. Esse livro ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia, que com uma semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. A vida de Leia, se você for a fundo na vida de Leia, você vai ver que ela era uma mulher que tinha tudo para ter passado no relato bíblico, triste, amargurada, depressiva. Imagine o que é você ser dada em casamento por meio de uma trapaça do seu pai. Imagine o que é você ter uma noite de núpcia e no outro dia o seu marido já está na porta do seu pai dizendo, não é essa daí não que eu quero não. E ainda se colocar para trabalhar mais 7 anos pelo amor de sua irmã. E a Bíblia diz que aqueles dias para Jacó lhe pareceram poucos, porquanto amava Raquel. Imagine aí o que ela ia ver, ele chegando do trabalho, suado, né? Depois de um dia exaustivo, trabalhando 7 anos, mas trabalhando alegre, porque tinha já, né, Raquel em sua vida. Foi isso que essa mulher viveu. Mas essa mulher, Deus fez ela triunfar. E o Deus de Leia é o Deus desta igreja. Aleluia! Glória a Deus. Algumas pessoas, quando leem esse livro, dizem assim, irmã Aparecida, eu precisava ler esse livro, porque eu tinha Leia como uma intrusa na vida de Jacó. E depois que eu li, como a senhora trouxe essa personagem, eu vejo uma outra Leia que antes eu não conseguia ver. O nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, Clamor Necessário. Intercessão foi tema de monografia do meu bacharelado de teologia. Esse livro, apesar dele ter sido um tema de monografia, mas ele é uma linguagem super acessível e trata sobre todos os homens que foram se levantando no relato bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a intercessão de Jesus, né?
A intercessão na vida da igreja contemporânea, para quem não sabe, eu trabalhei com um ciclo de oração 22 anos e meio. Entreguei agora em setembro do ano passado, porque já estava bem difícil para conciliar com as minhas muitas agendas. Mas intercessão é exatamente aquilo que a gente precisa ter conhecimento. Eu costumo dizer que esse livro é o livro para quem gosta de orar e o livro para quem não tem nenhuma atração por oração. É o livro para quem ora pouco e é o livro para quem acha que ora muito. Por que, irmã Aparecida? Acha. Porque os discípulos estavam certinhos de que orar uma hora era muita coisa. E Jesus chega para os discípulos e disse assim, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Ou seja, quando você orar uma hora, que você estivesse sentindo Superman, né, a supermulher, fique sabendo que Jesus disse, nem uma hora, ou seja, o mínimo, né? Então, esse livro, Intercessão, Clamor Necessário, é um livro que nos estimula a orar, né? É impossível terminar de ler esse livro e você continuar tendo a mesma vida pobre de oração, né? O terceiro livro, ele não é da minha autoria, porém é de um irmão nosso em Cristo. Esse aqui é o Dr. Hernani Pinheiro. Para quem não sabe, Dr. Hernani Pinheiro é médico, psiquiatra e é o chefe da psiquiatria no estado do Rio Grande do Norte. E ele escreveu esse livro, O Psiquiatra Responde. Esse livro ele tem nos acompanhado porque, não sei aqui na América, mas lá no Brasil, depois da pandemia, casos de mente que já eram bem agravados se tornou mais grave ainda. Eu costumo dizer que ele é o livro para quem vive em liderança, né? Você tem que ter o conhecimento das doenças, saber o que é uma síndrome do pânico para ajudar alguém, saber o que é um transtorno bipolar, saber o que é uma depressão. Você tem que ter esse conhecimento para ajudar outras pessoas, né? Muitas vezes você tem dificuldade de relacionamento com um irmão, com uma irmã, não é? Lá no Brasil eles costumam dizer assim, a irmã é cheia de nó pelas costas, então a irmã tem duas caras. Mas nem é nó pelas costas e nem é duas caras, é porque muitas vezes tem um transtorno chamado transtorno de bipolaridade. O bipolar, ele acorda feliz, soltando foguete, daí a meia hora ele já está zangado. Daí, para mais tarde, ele já está depressivo. Daí, quando chega de noite, ele já está entusiasmado. Então, o doutor Hernani Pinheiro, certa vez, eu conversando com ele, ele disse, olha, eu tenho pacientes que entram aqui no meu consultório com um transtorno de bipolaridade, que se ele disser, aí ele apontou para um buraco que tinha assim na parede do consultório, que aí, se ele disser que daqui vai sair um canhão, eu tenho que concordar com ele, porque ele está crendo que vai sair um canhão daqui. Ele disse, eu tenho pacientes que estão com transtorno de bipolaridade. Ele crê que se ele pegar uma contramão, não acontece nada, e ele simplesmente põe o carro na contramão e anda quilômetros na contramão. Tudo isso é um transtorno. Então, nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter esse conhecimento. Amém, irmãos? Esses livros vão estar disponíveis para os irmãos. Qualquer um desses livros custa $10. Irmãos que se interessar no final, procure em nome de Jesus. Amados, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Foi-me dado um tema. Eu sou igual a camelo, viu? Eu bebo muita água. Quando precisar botar uma aguinha aqui para mim, eu agradeço. Foi-me dado um tema e nós estudamos o Salmo 63. Porém, já hoje à tarde, quando eu abri, o Senhor me leva esse texto. Obrigada, meu irmão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 28 até o 30 e depois o versículo 38. Já que estamos no Congresso de Mulheres, vamos ver o que Deus tem para nós aqui por meio da sua palavra. Diz assim, Lucas 1 e 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Versículo 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim
conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amados, eu estava ouvindo as nossas irmãs Raquel e irmã Débora cantando, e elas falando sobre ser cheio. Aleluia. Evangelho de Lucas, logo no capítulo 1, nós vamos ver, dentro de um mesmo contexto familiar, mulheres chamadas para viver projetos. Dentro de um mesmo contexto familiar, homem também sendo chamado para viver projeto. É no capítulo 1 que nós vamos encontrar Zacarias recebendo a visita do anjo que ficava à direita do altar, quando ele estava em trabalho exercendo o sacerdócio. E no capítulo 1 e versículo 15, a gente vai ver uma coisa interessante que hoje, quando eu estava ouvindo Raquel cantando, né, saltou-me aos olhos, quando o anjo diz para Zacarias o perfil daquilo que seria seu filho João Batista, aquele que iria nascer de um ventre que até então era estéril, o ventre de Isabel. O anjo disse no versículo de número 15 essa frase: e ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aleluia! E ouvindo as nossas irmãs cantando, eu me lembrei que quando o anjo fala com Zacarias, dá duas características de João Batista que até então não havia nascido. Será grande e será cheio. Aleluia! Glória a Deus. Só é grande quem é cheio. Aleluia! Será grande e será cheio. Já para Maria não foi o anjo do Senhor, a Bíblia diz que foi Gabriel. E no versículo de número 32 do capítulo ainda 1, o anjo fala para Maria sobre Jesus e diz assim, aleluia: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. A segunda coisa que eu trago em mente nesta noite é, primeiro, eu serei grande e serei cheio. Segundo lugar, quando o anjo fala para Maria, aleluia, diz, ele, aleluia, será grande, porque será chamado filho. E aí nós também entramos nesse contexto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus se revela para aquela mulher. E na revelação de Deus, Deus traz um projeto. Mas, na verdade, o que é que Deus quer de mulheres que são chamadas para viver projetos? O que é que Deus quer de crentes que são chamados para viver projetos? O que é que Deus quer de homens que são chamados para viver projetos? Aleluia! Eu quero meditar com você um pouco sobre a vida de Maria e depois nós vamos falar um pouco sobre Raabe, sobre Débora e algumas mulheres que a Bíblia menciona. Porém, quando eu falo sobre Maria, eu vou ver que para eu ser uma pessoa chamada para viver o projeto, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar esse projeto colocando-me como serva. Maria diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ninguém vive projeto sem se colocar na posição de servo. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que a gente precisa desmistificar na igreja da presente época. Na igreja onde as pessoas querem tudo muito rápido e querem uma ascensão muito ligeira e muitas vezes não foram polidos, não foram amassados, não foram trabalhados, não foram triturados. Porém, nesta noite, o Espírito de Deus nos leva a dizer, aleluia, para viver projetos tem que se colocar no lugar de servos. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmã Aparecida, eu sou uma engenheira, mas, irmã Aparecida, eu não quero saber qual é a sua patente lá fora. No contexto de reino, nós todos somos servos.
Aleluia. A segunda coisa que eu vou ver, para quem se habilita a viver um projeto, a aceitar um projeto, aleluia, é porque essa pessoa, em primeira mão, ela alcança graça. O que é graça? Favor do Senhor. Aleluia. Ela alcança graça. O anjo brada e diz: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Aleluia. Você cair na graça do patrão é muito bom. Você cair na graça do chefe de departamento é muito bom. Você cair na graça da patroa é fantástico. Mas você cair na graça de Deus, rabá, do conversé, isso é irrecusável, incomparável, indescritível. Quando se cai na graça de Deus, aleluia, pode quem quiser tentar te esconder, ele te apresenta. Quando se cai na graça de Deus, pode quem quiser tentar te denegrir, ele mostra realmente quem você é. Quando se cai na graça de Deus, pode tentar te ferir, mas ele sara as feridas e cicatriza para que você tenha história para contar do que ele é, do que ele tem e do que ele faz. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Terceira coisa que eu vejo na vida de alguém que Deus chamou para viver projetos, é que esse alguém, ele para viver esse projeto, ele tem intimidade suficiente para ouvir a voz de Deus e participar desses projetos. O que eu acho interessante nesse contexto é que a Bíblia diz: e entrando o anjo do Senhor, e entrando o anjo aonde ela estava, saudou-a dizendo: salve agraciada. Quando Deus tem um projeto na sua vida, não é você que anda caçando o anjo, não. É o anjo quem te caça. Quando Deus tem um projeto na sua vida, não é você que anda se apresentando, não. É o Senhor quem te apresenta. Oh, aleluia. E o anjo brada e diz: o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram promessas grandiosas de Deus. E talvez ficar imaginando, medindo, comparando, conjecturando como Deus vai fazer. Tudo que você precisa é crer que Ele é capaz de fazer, porque o feito será dele. O feito é dele. Ninguém vai ganhar esse mérito, aleluia. Na hora certa ele marca na agenda. Na hora certa ele envia o anjo. Na hora certa ele abre a porta. Na hora certa você concebe o projeto. Na hora certa você dá luz a este projeto. Na hora certa todos verão a execução do projeto. Oh, aleluia. Não precisa se aperrear. A quarta coisa que eu vejo, aleluia, na vida de quem Deus tem projeto, é que toda pessoa que Deus tem projeto, ele não se acostuma com água rasa. Geralmente ele é um crente que gosta de águas profundas. Oh, aleluia. Se ele não é batizado com o Espírito Santo, ele tem desejo de ser. Aleluia. Se ele não tem constantemente renovação de língua, ele tem desejo de ter. Aleluia. Se ele nunca foi usado numa palavra profética, ele tem desejo de ser. Se Deus nunca falou com ele em revelação e em sonho, e ele escuta alguém falando, ele tem desejo de viver. Ele tem desejo de conhecer as profundidades de Deus. Nesta noite, é uma noite que Deus marca conosco. Você tem desejo de conhecer coisas profundas de Deus?
Ou você simplesmente se acostumou com as águas rasas? Oh, aleluia. Deus quer levantar na igreja de Bridgeport, quer levantar, aleluia, um pilotão de coragem. Deus quer levantar um pilotão de ousadia. Deus quer levantar um pilotão que na hora que o pastor Bruno dizer, vamos botar o pé nas águas, eles não olhem para a correnteza, mas eles sabem que o Senhor das águas vai abrir para dar passagem à sua igreja e ao seu povo. Abaixo que se demande que assou. Maria tinha desejo de conhecer. Quando o anjo diz, tu conceberás, ela diz, como acontecerá isso, visto que não conheço o varão? Aleluia, glória a Deus. Desejo de conhecer os planos de Deus, aleluia. Quem está com projetos em andamento, recebe de Deus revelação antecipada dos fatos. Aleluia. Deus tem coisas profundas para revelar a nós. Aleluia. A sua igreja. Aleluia. Deus tem coisas profundas para que a gente as viva e possa testificar. Deus não quer você apenas ouvindo o testemunho dos outros. Não, não. Ele quer abrir a sua boca. Ele quer encher a sua vida. Ele quer lhe dar as suas experiências e os seus testemunhos para contar. Oh, aleluia. Está orando para Deus dar testemunhos? Pois tem testemunhos a caminho. Aleluia. Essa mulher, ela recebe uma revelação antecipada. Tem coisa. Eu gosto muito quando o salmista diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Mas o que isso tem a ver? Caminhos, aleluia, e feitos é totalmente diferente. Para Moisés, Deus revelou o caminho, ou seja, por onde ele ia passar, o que ele ia fazer. Para o povo de Israel, ele revelou o feito, ou seja, a obra completa. Tem gente que ele simplesmente gosta de contemplar a obra completa. Moisés, não. Moisés, com ele, Deus revelava os caminhos, os meandros. Deus revelava o percurso, a trajetória. Ei, nesta noite é noite de você dizer para Deus, Senhor, eu quero que tu revele para mim caminhos. Oh, aleluia. Deus brada por meio daquele anjo e diz, Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este já o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Eu estou falando para você de uma notícia na época que não havia internet. Eu estou falando para você de uma notícia numa época que não tinha WhatsApp. Numa época que não tinha Facebook, nem Instagram, nem TikTok, e nem Kawaii, nem dessas redes sociais que você coloca ali e de repente todo mundo está sabendo. Eu estou falando para você de uma época, aleluia, em que uma mulher estava na montanha de Efraim e o anjo visita a sua prima dizendo, este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Revelação antecipada de fatos. Depois Maria foi lá para as montanhas. Depois Maria passou 3 meses com Isabel. Aleluia. Mas até então ela não sabia. Aleluia. Quem quer viver projetos de Deus tem que estar habilitado para receber visita de anjo. Aleluia. Sara, o anjo foi na tenda. Aleluia. Pedro, o anjo foi na prisão. Aleluia. Eu não sei qual é o deserto, qual é o vale, mas uma coisa eu sei: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo ainda hoje tem anjo para mandar na tua tenda, para entrar na tua causa. Está preparada para receber visita de anjo? Oh, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Quem se habilita para viver projetos de Deus, recebe de Deus a confirmação do seu poder. Quando chega no versículo 37, o anjo diz: porque para Deus nada é impossível. Por que é que a igreja da presente época vive pouca coisa? Porque ela crê pouco, porque busca pouco, porque acredita pouco, porque quando o irmão está lá contando o milagre dele, eu estou aqui pensando como é que foi, fazendo as minhas contas. Ei, milagre é milagre, feito de Deus é feito de Deus. Não é hora de você estar medindo, é hora de você mergulhar e dizer: eu creio, eu creio, eu creio, eu sei que Deus é capaz de realizar. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro o parênteses, Deus fala com alguém específico. Minha filha passou 10 anos sem engravidar. Eu contava para Débora. Deus curou a minha filha num abraço. Você já imaginou que a pessoa passar 10 anos ouvindo de médico, não concebe, não tem como, ovário é policístico, o seu ciclo é infértil, você não tem compatibilidade com o útero, não dá, não gera, não isso, não aquilo. 10 anos você escutando da medicina. Durante esse período de 10 anos, ela passa pela mão de 4 médicos. Mas um dia, eu estou dentro do contexto de você crer no poder de Deus e entender que para Deus nada é impossível. Está orando pela salvação de alguém? Nada é impossível. Está orando por uma documentação? Nada é impossível. Está orando por uma porta nova? Deus vai abrir para alguém que está aqui hoje. Marque a data, conte os dias. Vai ter uma porta aberta que lá na repartição os seus amigos vão ficar sem entender. Mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou eu abrir a porta. Muitos concorrerão, mas ela será tua, para que tu saiba que eu sou o Deus do impossível. E um dia minha filha chega em casa e quando chega com os olhos lagrimejando. E mãe nota filho, mãe conhece filha. E eu olhei: minha filha, o que é que você tem? Ela falou: nada. Eu falei: Cássia, não adianta, ninguém engana a mãe. Ela disse: a partir de ontem eu comecei a mudar minha oração. Eu vou fazer 30 anos, mãe. E eu disse para Deus: eu tenho 10 anos de casada. É 10 anos que eu espero um filho. Eu disse: Deus, eu não quero ser mais mãe depois dos 30. E ela saiu, a gente conversou um pouco. E na semana seguinte tinha uma tenda lá em Mossoró chamada Tenda do Avivamento. Essa tenda, ela percorre, é uma campanha que é chamada Mossoró para Cristo, e ela percorre os vários bairros da cidade. E durante o dia as mulheres ficam debaixo daquela tenda cantando, louvando, orando. E Jesus renova, Jesus batiza, Jesus restaura. E à noite é a grande concentração. E muita gente aceita Jesus como Salvador. E naquele dia aquela tenda estava no bairro dela. E quando eu desci, que eu estacionei o carro, que eu desci, eu fui ouvindo a voz dela. Ela estava dirigindo o trabalho juntamente com as irmãs. E eu disse: Deus, minha filha está aí hoje dirigindo o trabalho. Ninguém sabe o que ela está passando. Ninguém sabe que semana passada ela esteve na minha casa chorando. Ninguém sabe que ela já mudou a oração. Ninguém sabe que ela já está cansada de esperar. E fui caminhando para a tenda e falando isso com Deus. Falei: Senhor, é muito difícil falar que Tu és, que Tu faz, e a gente não vê isso na nossa vida. Eu sei que Tu és capaz de fazer, mas ela precisa ver isso na sua vida. Estamos lá na tenda dando glória a Deus, aleluia, o louvor, quando de repente a esposa de um obreiro do interior vem de lá, me abraça e diz: mulher, em breve os teus braços abraçarão o desejado. Era setembro de 2013, aleluia. E de repente aquela irmã, quando ela larga do meu abraço, vai lá e abraça minha filha.
E quando ela abraça a minha filha, que ela sai, minha filha vem em procura de mim com os olhos assustados, quem é mãe sabe, e vem se aproximando no meio da multidão, chegou para mim e disse: mãe, eu estou assustado. Eu falei: o que é? Desde a hora que aquela irmã me abraçou, que tem um fogo correndo aqui dentro da minha barriga. É um fogo e eu estou com medo. Eu falei: não tenha medo. Fogo de Deus é tudo de bom. Fogo de Deus debela. Fogo de Deus cura. Debela pecado. Restaura. Transforma. Nivela. Fogo de Deus é tudo de bom. Volta para o seu lugar dando glória, porque fogo de Deus é tudo de bom. Crente que não gosta de fogo de Deus está com defeito de fabricação. E ela voltou para o lugar dela. Isso era outubro de 2013. Quando foi em dezembro, ela estava terminando o mestrado dela e ela começou a passar mal, mal-estar. E foi para o médico, contou ao médico: doutor, eu estou estudando muito, estou me alimentando mal, estou dormindo mal, vou dormir muito tarde e muito puxado o meu mestrado, e eu estou defendendo uma tese do meu mestrado e eu acho que eu estou ruim. O médico passou uma bateria de exames, mas não disse nada a ela. No meio daqueles exames, um teste de gravidez. Quando ela foi apresentar os exames, o médico examinou tudo e disse assim: como era mesmo os seus sintomas? Ela disse: eu estou sentindo isso. Ele disse: pois eu descobri o que é que a senhora tem. E ela disse: o que é que é? Ele disse: a senhora está grávida. O que para você é difícil, Deus pode fazer nessa noite num abraço. O que para você é impossível, Deus pode executar nesta noite por meio de uma palavra liberada. Eu lhe convido a crer no poder de Deus e declarar que sobre a sua vida há uma história onde Deus é responsável por ela. Oh, aleluia. Era dezembro de 2013, setembro de 2014, o menino nasceu. O Samuel está fazendo agora, em setembro, se Deus quiser, 10 anos. Aleluia. 10 anos para aquele primeiro filho. Aleluia. Não ficou só por ele, não. Aleluia. Anos depois veio Daniel. Aleluia. Aquela que era estéril, hoje é mãe de 2 filhos. Oh, aleluia. Um abraço resolveu o que a medicina em 10 anos não tinha condições de resolver. Oh, aleluia. Aleluia. Por isso que o anjo disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. O que acontece com uma mulher que quer viver projetos, com um homem que quer viver projetos? Ele é um homem, ela é uma mulher de alma agradecida e de espírito alegre. Oh, aleluia. Você não tem noção de quantas vezes o inferno prepara artilharia para tirar de você a sua alegria. Mas o céu que te contempla e que tem enchido a tua vida de alegria, apesar das circunstâncias, aleluia, ele te dá força e te dá graça. E nesta noite Deus te diz: ah, se tu soubesse que pela vontade do inferno tu já estava submissa, subjugada, depressiva, mas saiba nesta noite: eu sou Deus que te levanto da tristeza, eu sou Deus que te animo, eu sou Deus que te sacudo e te desperto no meio da tempestade, para que tu saiba que eu sou, que eu tenho e que eu faço. E como confirmação que é o Senhor que está falando contigo, visito ainda por estes dias alguém da tua parentela. E prepara o coração, porque tu vai receber uma ligação e entenderás que é cumprimento do que Deus tem falado aqui. Abate o mande casse. Aleluia. É uma pessoa de alma agradecida. Maria, no seu cântico, no versículo 46, ela abre a boca e diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Tem batalha que você ganha no louvor. Essa Jericó vai se tornar habitada.
essa Jericó será conquistada. Aleluia. Você não vai ficar só rodeando Jericó, você vai entrar nela. Oh, aleluia. O que mais acontece quando se quer viver esse projeto? Se reconhece a nobreza do chamado para o projeto. Aleluia. Maria reconheceu em meio a uma comunidade. Ela reconheceu que Deus a tinha dado nobreza. Ela diz, porque ele atentou na humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em outras palavras, sabe o que Maria está dizendo? Eu era uma Maria. A partir de hoje me respeita, que eu sou outra. Oh, aleluia. Eu vou repetir para que você entenda, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu era uma Maria. A partir de agora, me respeita, eu sou outra. Eu sou a Maria que vai viver projeto. Eu sou a Maria que vai viver milagre. Eu sou a Maria que no meu ventre vai vir o Salvador do mundo. Todo mundo vai saber que Maria sou eu. Oh, aleluia. Aleluia. Atentou para a humildade da sua serva. Mas desde agora, aleluia, eu convido você para olhar com esse olho de profeta para quem está do seu lado e diga, uma coisa era o passado, mas Deus tem uma história desde agora. Desde agora. Desde agora. Oh, aleluia. Irmã Aparecida, eu era isso, eu era aquilo, não quero saber o que você era. A partir de agora, a partir de quando você aceitou Jesus, é uma nova história, é um novo trajeto, é um novo projeto. Oh, aleluia. Reconheça a nobreza de ser chamada. Ela disse agora, aleluia, me respeita porque eu não sou fraca não, eu sou Maria, mãe do Salvador do mundo. Aleluia. O que mais acontece com um crente que deseja e abraça viver projetos? Aleluia. Ele tem consciência dos feitos de Deus na sua vida e reconhece esses feitos. No versículo 49, ela brada e diz assim, me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e com seu braço ele agiu valorosamente. Nós vamos encontrar em algumas passagens bíblicas falando sobre o braço de Deus. A Bíblia diz que a destra do Senhor faz proezas. Israel viu o que é apenas um dedo. A Bíblia diz que Deus, com um dedo, emperrou os carros de Faraó. Oh, aleluia. Tem causa que Deus entra com o dedo, mas tem outro que ele entra com o braço. Eu não sei se na sua causa vai ser um dedo ou vai ser um braço, mas uma coisa eu sei, ele sabe agir valorosamente. A Bíblia diz que ele emperra os carros de Faraó e fez-los andar, emperrar, de forma que eles não conseguiam andar e ficou em dificuldade. Ao ponto de eles olharem um para o outro dizendo, isso aqui é o dedo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Na hora da porta do livramento, é besteira Satanás botar o bico. Por quê? Porque é nessa porta de livramento que vai ter alguém reconhecido que foi o dedo de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, o agir de Deus, a manifestação de Deus, o poder de Deus, a intervenção de Deus, a resposta de Deus. O que mais acontece com um crente que quer viver projetos? Aleluia. Ele aprende a ser temente e confia plenamente na misericórdia de Deus. Maria reconheceu ao ponto de dizer a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. E ele auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia.
Saiba que tudo que Ele faz, aleluia, não é por quem você é, mas é por quem Ele é. A Bíblia diz que Ele, não tendo por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Aleluia. Não tinha grande. O grande era Ele, então era Ele mesmo. Oh, aleluia. Glória a Deus. O que mais acontece numa vida de quem quer viver projeto? Ele procura uma vida de padrões dignos. Pode quem quiser chamar você de crente chato, crente quadrado, crente retrógrado, crente isso, crente aquilo. Mas tenha uma vida de padrões dignos. Eu gosto muito do versículo 27 que diz assim: e o nome da virgem era Maria. A Bíblia fez questão de dizer que era uma mulher virgem, ou seja, padrão de dignidade. Aleluia, padrão de pureza. Louvado seja Deus, aleluia. Não tem como viver projetos de Deus se você é uma Maria, vai com as outras. Se você é crente durante o domingo, mas já está desviado na segunda. Se durante a semana, você passa a semana com anedota na repartição de trabalho e ninguém te conhece com a credencial de servo de Deus. Ei, lá no teu trabalho, a turma precisa conhecer que você tem credencial do céu. Tem uma turma de crente que, para poder ele se tornar aceito, ele cai no balaio. Se junta com os outros. Forma uma patota só. Certinho que com isso ele vai arranjar mais popularidade, vai arranjar mais amizade, vai arranjar mais oportunidade. Deus não chamou você para ter essa popularidade, nem ter esse tipo de amizade. E se você colocar nisso o seu coração, achando que é isso que abre porta, eu vou lhe dizer e declarar em alto e bom som nessa noite: você está totalmente enganado. Oh, aleluia. Procure ter uma vida de padrões dignos. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Porque o que disso passa é de procedência maligna. Aleluia. Esse negócio de estar fazendo tramela, arrumadinho, ajeitadinho no trabalho para ser aceito, Deus não está nesse negócio. Entre de cabeça erguida, honre o nome do Senhor naquele lugar. E Deus vai fazer você ser visto. Deus vai fazer você ser lembrado. Deus vai fazer você ser aceito. E não apenas aceito, Deus quer te tornar respeitado como servo de Deus naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que mais acontece com quem se dedica a abraçar esse projeto? Ele aprende a ouvir e a aguardar os feitos grandiosos do Senhor. E aí eu me reporto lá para o livro de Josué. Aleluia. Quando chegamos ali no capítulo 2, eu gosto muito. Quando Raabe abriga os espias enviados por Josué. E ela vai lá no eirado. E a Bíblia diz que ela tem os escondidos entre as canas de linho. E quando chega no eirado, ela faz uma declaração, que essa declaração mostra. Para alguns estudiosos, Raabe era chamada de prostituta porque ela era uma taberneira. Ou seja, ela tinha um ponto, uma taberna, lugar que vendia bebida. E naquela época, mulheres que tinham taberna eram chamadas prostitutas. Por quê? Porque era lugar de passar muita gente. Era lugar de passar muitos homens, viajantes. Aleluia. Naquele lugar. E por isso elas já eram chamadas de prostituta. E quando aquela mulher vai nas canas de linho e vai ao encontro daqueles espias que ela havia escondido, a Bíblia diz que ela faz uma declaração: nós temos ouvido que o Senhor vosso Deus secou as águas do Mar Vermelho. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e mais em ninguém aqui há força alguma, porque temos ouvido que o vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Oh, aleluia. Raabe ouviu, alguém passando na taberna falou: tem um Deus aí, que ele é diferente. Oh, aleluia.
Tem um Deus aí que eu vou dizer uma coisa, olha, ele está secando o mar para o povo dele passar. Aquela época, as notícias eram chegadas no boca a boca, não era pela internet, não era pelo WhatsApp, não, era no boca a boca. Alguém comenta na taberna de Raabe e ela diz, temos ouvido. E ouvindo isso, aleluia, aprenda a guardar tudo que você ouve da parte de Deus. Cada culto é uma aula, cada culto é um ensinamento, cada culto é uma vitamina. Acaba com esse negócio de vir para a igreja e dizer, não gostei. Ei, você tem que sentar na mesa e comer a ceia completa. Quando o povo de Deus saiu do Egito, a Bíblia diz que eles fizeram a refeição. E essa refeição era o cordeiro cevado, mas tinha também as ervas amargosas. Come tudo que Deus colocar na mesa, porque cada alimento vai para uma área. Vai ter alimento para abrir a tua visão, vai ter alimento para abrir a sua audição, vai ter alimento para dar estrutura para o teu caminhar, para as tuas pernas, vai ter alimento para favorecer o seu aparelho digestivo, vai ter alimento para favorecer o seu coração. Mas uma coisa é certa, guarda o que tu tens ouvido. Oh, aleluia. A igreja moderna, ela procura catar o que está sendo servido. Isso eu como, isso eu não como. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é doce, eu absorvo. Isso não é doce, não é promessa, eu jogo fora. E quem disse que Deus precisa? Deus precisa que você esteja escolhendo o que Ele serve na mesa. Oh, aleluia. Só o fato de você já estar na mesa, você tem que se sentir privilegiado. Para de achar que você não é para comer o que está na mesa. E quando eu usar o meu filho aqui, ficar pesando as palavras e procurando feito um flashlight para saber o que deve e o que não deve ser ingerido. Nesta noite o Espírito de Deus me dá graça para dizer, come o que está sendo colocado na mesa. Aprende a valorizar o sentar da mesa. Tem menino buchudo que vai entrar na peia. Mas por que, irmã Aparecida? Porque está fazendo birra. Senta na mesa e só quer comer igual menino ruim. Catando. Eu como isso, eu não como isso. Eu como isso, eu não como aquilo. E Deus disse assim, eu estou te vendo como tu tens sentado na mesa. Senta, come, cresce, ganha marra de crente. E depois você diz se valeu ou não valeu a pena comer tudo que é colocado na mesa. Oh, aleluia. Rimite o converser. Rimite o que? O que mais acontece com quem é chamado para viver projeto? Ele crê de forma antecipada nas promessas de Deus. Raabe, só em ouvir, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir. Só em ouvir, ela chega para os espíritos e diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela estava dentro de Jericó. Ela tinha tudo para querer acreditar que Jericó não seria invadida. Mas diante de tudo que ela tinha ouvido, o ouvir de Raabe gerou convicção. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Aleluia! O que mais acontece com quem está chamado para viver projetos? Ele aceita com confiança os desafios da conquista.
A gente está vivendo dias de crente dizendo assim, Deus me chamou, Deus tem um projeto na minha vida. Na hora que o sol está quente, o projeto já foi colocado lá. Eu não vou, não. Não, mas vai ter uma reunião para entregar a literatura. Vai dar, não, o sol está quente. Ou então, não vai dar, não, hoje vai ficar frio. Eu li aí, eu já pesquisei, a temperatura vai despencar e eu não vou para a evangelização. Para viver projetos, tem que aceitar os desafios. Oh, aleluia. Minha filha, para viver projeto tem que ter couro grosso. Para viver projeto é como a gente diz lá no Nordeste, Deus conta com um crente raçudo. Aleluia, glória a Deus. E aí eu me lembro de Débora, quando Baraque chega para ela e diz, olha, não vai dar certo não, a gente não vai não. Ela diz, certamente eu irei, aleluia. E a Bíblia diz que ela se levantou e partiu. Esse negocinho de estar medindo situações, isso é para crente que não cresceu. Deus chamou você para viver projetos. Oh, aleluia. Glória a Deus. E se Ele tem te chamado para viver esses projetos, aprenda uma coisa. Que na hora que Ele lhe chama, Ele vai marchando na sua frente. Oh, aleluia. E eu abro aqui um parênteses para contar uma experiência que eu vivi. Estou eu lá na minha casa quando de repente recebi uma ligação do meu pastor e disse, vem aqui no meu gabinete. Eu quero falar com a senhora. Eu digo, tá bom, fui. Quando cheguei lá, ele disse, irmã Aparecida, a gente vai estar lançando agora um programa de televisão e a Assembleia de Deus vai ter um próprio programa dela. E eu procurei uma pessoa, orei a Deus, e a pessoa que vai apresentar o programa de televisão é a senhora. Eu disse, pastor, eu? Ele disse, sim. Eu disse, mas pastor, eu não tenho prática com televisão. Eu já tenho algum costume com rádio, já fiz alguns programas de rádio, mas televisão eu não tenho, eu nunca fiz. Ele disse, se não aceitar, nunca vai ter feito. Aí eu fui e disse assim, eu querendo me sair, sem querer viver projeto, falei assim, pastor, que realmente eu tinha assistido uma reportagem dias antes. Pastor, olha, eu assisti até uma reportagem, eu pesava 123 quilos, enorme. Eu disse, pastor, eu assisti uma reportagem que as pessoas, quando vão para a televisão, as atrizes, esse povo que faz televisão, elas ficam muito mais largas, diante das câmeras. Então, o senhor já imaginou a largura que eu vou ficar? Oh, glória a Deus. Ele olhou para mim e disse, irmã Aparecida, eu orei. E eu disse, pastor, outra coisa também assim, porque eu viajo muito. Então, assim, com certeza o senhor vai ter um dia para gravar aí, então fica inviável por causa da minha agenda. Ele disse, irmã Aparecida, quem vai dizer o dia de gravar é a senhora, de acordo com a sua agenda. Se a senhora puder gravar na terça, grava na terça. Se puder gravar na quarta, grava na quarta. Puder gravar numa quinta, grava numa quinta. Eu só não quero que grave na sexta, porque é o culto de instrução. Mas a senhora é quem diz. E quando eu vi que eu não tinha como fugir, eu disse, pastor, realmente o senhor tem razão. Eu nunca fiz televisão, mas se foi Deus que colocou esse projeto no seu coração e o senhor é o meu pastor, aleluia, em obediência, aleluia, ao projeto de Deus e à sua direção, eu aceito. Oh, aleluia. Glória a Deus. E fiz por muitos anos o programa Vida Abundante. Só deixei depois que já não dava mais para conciliar. O que é que isso quer dizer, irmã Aparecida? Aceite, aleluia, os desafios da conquista. A Bíblia diz que Débora se levanta. Nunca tinha liderado tropa, mas chegou a oportunidade. Aleluia. Se Deus chamou você para liderar a tropa, fique sabendo que Ele vai ser o general lá na frente e vai lhe dar a direção. Deus nesta noite te chama para assumir os projetos que Ele tem na sua vida. Acaba com essa moleza, com essa covardia, com esse cair dos quartos. Tome vitamina, porque tem vitamina sendo liberada hoje à noite aqui. E Deus quer homens corajosos. Ai, te convencer.
Mas o trabalho é da mulher. Mas Deus manda uma palavra para os varões aqui nessa noite. Deus tem obra com vocês. Dá polimento na botina, pega o casaco, coloca o pé nas águas, porque Deus quer abrir para dar passagem ao seu povo. Abate o conversé. Limite. Irmã Aparecida, eu não sei falar. Você pode ser gago. Deus vai consertar o negócio, mas você vai falar o que Deus mandar. Que acer. Débora nunca tinha liderado uma tropa, mas Deus chamou ela para liderar uma tropa. Aleluia. O que mais acontece com quem vive projetos? Ele tem equilíbrio para enfrentar crises. Aleluia. E quando eu falo em equilíbrio para enfrentar crise, sabe de quem eu lembro? Da irmã Abigail. Imagine o que é chegar um porta-voz e dizer assim, tá vindo aí, Davi, e seus homens tudo armado até os dentes, e ele vem irado. Essa mulher teve um equilíbrio, prepara 200 pães, prepara 2 odres de vinho, prepara 5 ovelhas guisadas, prepara 5, aleluia, medidas de grão tostado, prepara 100 cachos, aleluia, de passas, prepara 200 pastas de figo, coloca tudo em cima do jumento, chama o moço e diz, vamos apiar aqui, vamos embora aqui, aleluia, não falo com ninguém, vamos embora porque a gente tem que fazer alguma coisa, sabe o que é isso? Equilíbrio na hora da crise. É lá, na hora da crise, que Deus vai mostrar para você que chamou você para uma liderança. É na hora que chegar um problema daqueles cabeludo, como a gente costuma dizer lá no Nordeste. É na hora que chega um problema desafiador. Você olha para um lado e olha para o outro. Aleluia. E não sabe por onde começa a resolver. Deus vai lhe dar equilíbrio para enfrentar a crise. Aleluia. O que mais acontece com quem se dedica para viver um projeto? Sabe ser companheiro na hora da luta, na hora da crise. Quem vive projeto, ele não chega para intimidar os outros, não. Sabia que tem uma turma que na hora que está a luta travada, ele chega e diz, ó, eu estou sabendo que aconteceu isso assim, assim, ali, e o negócio lá foi sério. No lugar dele trazer alento, ele traz mais problema. Eu convivi com a irmã, eu vou abrir aqui esse parênteses para você entender do que Deus está tratando. Eu convivi com a irmã que na hora da festa, na hora da grande festa do trabalho, ela chegava e dizia assim, ei, eu estou uns arrupei. Estou sentindo umas coisas ruins. E o negócio, aqui vai ter um negócio ruim, viu? Toda vez que via multidão, tinha um negócio ruim. E eu digo, meu Jesus, que arrumação é essa? Eu atrás de uma pessoa para me ajudar. Você organizando um evento grande desse porte, atrás de apoio. E a pessoa, negócio ruim. Eu estou sentindo uma coisa ruim. Tem uma coisa ruim aqui que vai se levantar. Vamos ficar em oração. Quando foi um dia, eu já estava enjoada daquilo e disse assim. Ela, ei, ó, estou me arrupiando. Estou sentindo uma coisa ruim. Eu disse, mulher, essa coisa ruim, ela só anda contigo. Só anda contigo essa coisa ruim. Porque eu, graças a Deus, nunca senti essa coisa ruim. Ela disse, não, assim, um negócio... É um inimigo, é inimigo. Eu digo, você está achando que eu passo o ano todinho orando para realizar a festa, para no dia da festa Deus deixar que Satanás chegue para fazer mazaruia aqui, fazer bagunça, conversa é essa? Se eu fosse acreditar no negócio desse, eu era muito fraca, minha filha. Eu creio no Deus que Ele bota abaixo qualquer levante, qualquer impedimento, qualquer tramela, qualquer tranqueira, porque Ele é Senhor. Acabou essa coisa ruim. Nunca mais ela sentiu. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu falo em ser companheiro na hora da crise, eu me lembro de quem? De Ruth. Ruth chega para Noemi. Quando elas vão voltando
de Moabe. E Noemi disse, não adianta, não compensa. Realmente, olhando em miúdos, qual era a vantagem que Ruth tinha de acompanhar Noemi? Nenhuma. Viúva, velha, cansada, falida, tinha perdido todas as terras, não tinha mais como gerar filhos para poder fazer a lei do levirato, para poder haver o restaurador, o parente remidor, um recomeço para a vida de Ruth. Mas ela era tão companheira na hora da crise que quando Noemi olha para ela e diz assim, ó, voltem para a casa de vocês, voltem para a família de vocês. Aleluia. A Bíblia diz que, olha o que é decisão. Você só vai ver o nome de Orfa nessa passagem bíblica. A Bíblia diz que com um beijo Orfa beijou e se despediu da sua sogra. Orfa não aparece em mais nenhuma outra parte, em mais nenhum relato bíblico. Sabe por quê? Se existe uma coisa que Deus abomina é covardia. Se existe uma coisa que Deus não aceita é covardia. Deus não é Deus de covardes. Ele é Deus de ousados. Ele é Deus de corajados. Ele é um Deus de confiantes. Orfa beija e ali, numa decisão, aquela mulher, ela paga a sua história. As duas mulheres estavam no mesmo caminho. As duas mulheres tinham tido o mesmo sogro. As duas mulheres tinham tido a mesma sogra. As duas mulheres tinham ouvido falar do mesmo Deus. As duas mulheres ficaram sem filhos. As duas mulheres ficaram viúvas. Elas viveram padrões de vidas em igualdade até ali, mas com uma decisão. A história foi mudada. Sai da história bíblica, Orfa. E quando Noemi se vira para Ruth, e Ruth, companheira, diz, não insistas para que eu te deixe. Porque outra coisa que não seja morte vai me separar de ti. Aleluia. Aonde tu pousares, pousarei eu. Aonde tu morreres, eu também ali serei sepultada. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O que der para você, dá para mim. Eu tô junto. Adai, chocou, vessé. Líbia, nesta noite Deus diz, vou eu levantar um projeto, invadirei os teus sonhos, te darei estratégias, abrirei uma porta que tu vai contar aqui, ali e além. Abaia de Bessé. Líbia, sé. Líbia, chocou, vessé. O que mais é necessário para viver projetos? Confiar que Deus cuida. Cuida da sua história, cuida da sua descendência. Joquebede sabia que tinha um decreto de Faraó. Tudo que Joquebede tinha era um cesto e betume. Esconde o menino. Até 3 meses depois não tem mais como escondê-lo. E a Bíblia diz que não podendo mais escondê-los, ela toma uma arca de juncos, um cesto, como a gente costuma dizer, betuma. Aleluia. Coloca nela o menino e leva para os juncos, à beira do rio Nilo. Eu tive o privilégio de conhecer o rio Nilo. O rio Nilo é conhecido como a espinha dorsal do Egito. Você colocar um cesto ali, na beira, na margem do rio, e você ficar esperando uma providência de Deus para que seu filho não morra. Ei, Joquebede era crente até o tutano. E quem é crente, Deus honra. Deus honra quem crê nele. Entenda isso. Deus não trabalha com pensamento duplo. Ele honra quem crê nele. Remai, anda revessere, anda raser. Nimiudo rovequer.
Rabaia da Cassuni me anda. Rapasso. Não falo eu, pois hoje aqui. Acordo. Desperto. Falo. Nivelo. Cumpro. Dirijo. Oriento. Ribaiador viesse. Dou direção. E macho. Vais ver o que vou fazer. Compreende? Ah, eu quero ser. Vai ter cesta de junco na beira do rio, mas vai também ter uma porta de livramento. Alguém será honrado por causa de uma cesta de junco que foi feita. O que mais Deus faz com quem quer viver projetos? Ele torna-se intercessor no meio do povo. É impossível viver projetos sem ser um homem ou uma mulher de intercessão. Não tem como. Essa grande engrenagem chamada igreja, ela é movida pela oração dos santos. Oh, aleluia. Aonde se levantar alguém que se habilita a orar pelo povo, ele pode não ter chamado para liderar, ele pode não ter chamado para pregar, ele pode não ter chamado para isso, para aquilo, mas se ele é o intercessor, ele tem um mais nobre de todos os chamados. Oh, aleluia. Esther foi chamada para ser intercessora. Quando ela comparece diante de Assuero, ela diz: desce, pois, o meu povo, como a minha petição e a minha vida também o meu requerimento. Oh, aleluia. Deus nos chama para viver projetos. Aleluia. O que mais acontece com quem abraça projetos é uma pessoa, é um homem, é uma mulher de uma fé autêntica. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: trago à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que habita em ti. Aleluia. Sabe o que é isso? Você, Timóteo, tem uma fé autêntica porque você teve uma mãe e uma avó que elas difundiram, elas conseguiram impactar a sua vida com essa fé autêntica. Aleluia. O que mais acontece com quem vive projetos, aleluia, eles conseguem impactar sua geração. Eu tenho me preocupado ultimamente com as igrejas, de um modo geral. Por quê? Porque eu costumo dizer lá em casa, Joatã, essa geração de obreiros acostumados a pagar preço, ela está passando. Ela está indo embora. Ela está indo embora. Nós estamos perdendo, aleluia, esses referenciais. Aleluia. Paulo escrevendo a Timóteo, ele mostra, aleluia, que mulheres autênticas conseguiram impactar, aleluia, a vida de Timóteo. Ele diz: estou certo que essa fé habita em ti, aleluia. Paulo tinha certeza que Eunice e Loide, aleluia, por viver projetos divinos, elas conseguiram ser autênticas e havia impactado Timóteo. E eu pergunto: a quem você tem impactado? A quem você tem conseguido impactar?
Pessoas que vivem projetos recebem força e graça, aleluia, para serem encorajadoras e encorajadas, aleluia. Todo homem, toda mulher disposta a deixar Deus agir na sua vida está habilitado para viver. Quem quer deixar Deus decidir agir na vida está preparado, habilitado para viver o que muita gente não viveu. Oh, aleluia. Todo homem, toda mulher disposta a viver projetos, aleluia. Eles desfrutam de uma intimidade, de um cuidado, de um zelo, aleluia. Oh, aleluia. Que somente eles sabem. Quando eu chego aqui hoje à tarde, eu meditando nessa palavra de zelo, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me contar um testemunho, uma coisa tão simples. Eu estou falando de um Deus que cuida de quem quer viver projetos. Eu estou falando de um pai amoroso. Não é um Deus carrasco que está ali ó, brigando, não. É um pai amoroso que cuida de você em detalhes. Eu tive uma vizinha mineira. E essa vizinha, ela tinha o costume de fazer uma espécie assim de umas broazinhas que ela fazia de polvilho, que a gente chama de goma, né? De polvilho. Mineiro, eu não sei se aqui tem mineiro. Aqui tem mineiro? Olha, gente, eu tô com um bom... Gente, eu quero tanto bem o povo mineiro. Aí, o que é que acontece? Ela fazia esses bolinhos e eu só comi isso enquanto ela foi minha vizinha. Muito gostoso. E ela fazia, ela não me chamava Aparecida, não. Ela chamava Piricida, com aquela vozinha dela. Piricida, eu fiz hoje os pãozinhos. Vem cá, Piricida, comer. Não era pão de queijo, era um negocinho de polvilho. Vocês sabem o que é. Ela pegava, fazia assim, compridinho, quando acabava, ele fazia tipo uma rodelinha, né? Parecido com uma rosquinha. Biscoito de polvilho, muito bem. Então, eu morei perto dela. Enquanto eu morava perto dela, ela alegrava as minhas tardes. Quando ela sabia que eu estava em casa de tarde, com um biscoitozinho de polvilho, com café bem quentinho. Gente, eu sou apaixonada por café. Mas não é esses cafezão dos americanos, grande e fraco, não. É o cafezinho nosso, brasileiro, né? Verdadeiro. E aí, quando foi um dia, eu fui pregar no evento em Teresina. E quando eu fui pregar naquele evento, preguei de manhã e ia pregar à noite. E quando foi... Depois do almoço, já de tardezinha, a irmã disse assim, de tarde eu levanto para fazer o cafezinho, que eu sei que a senhora gosta do café à tarde. Eu falei, gosto. Ela disse, está certo. E aí eu deitei, eu não sou de dormir, deitei, fiquei um pedacinho deitada, eu não durmo, mas eu deito, descanso um pouquinho. E aí comecei a sentir o cheiro do café. E quando eu comecei a sentir o cheiro do café no meu coração, foi o pensamento lá, naquela cena dela com biscoito e polvilho. Aí eu falei assim, no meu coração, não falei para ninguém. Falei, ô Jesus, tanto que eu comi biscoito e polvilho. E nunca mais eu como, porque Dona Vani foi até embora para Minas. E nunca mais eu como. Eu mudei de bairro, depois que eu mudei de bairro, ela também mudou, voltou para Minas, para o estado dela. Falei, nunca mais eu como biscoito de polvilho. Eu só conhecia ela que sabia fazer. Oh, Deus! Como eu tinha vontade de tomar uma xícara de café com biscoito de polvilho. E aí me levantei, tomei um banho e fui lá para a cozinha. Quando eu estou lá na cozinha, já um pedacinho, depois que eu tinha pensado isso, a dona da casa que eu estava hospedada, a irmã Mazé, que já dorme no Senhor, olhou para mim e disse assim, irmã Aparecida, vamos só aguardar um pouquinho, porque tem uma irmã que ela disse que eu esperasse ela para o café da tarde, porque ela disse que tem que vir aqui. Eu falei, tá certo. E interessante, irmã Aparecida, que eu não sei o que ela vem fazer aqui, porque eu não tenho nem amizade com essa irmã. Mas vamos esperar, eu digo, vamos. Quando, de repente, essa irmã chegou na casa do meu Mazé, ela trazia uma tapaué e disse assim, olha, é o seguinte, eu estava lá em casa quando, de repente, eu ouvi a voz de Deus dizendo, levanta e prepara isso aqui, porque a minha serva está com desejo de comer isso. Quando ela abriu, estava lá uma vasilha enorme, cheia de biscoito de polvilho. E ela disse, eu sou mineira, eu não sei nem se a senhora gosta disso. Eu comecei a chorar, eu disse, eu sou crente, apaixonada por isso. Aleluia!
E eu chorando, chorando. E ela disse: missionária, por que você chora tanto? Eu disse: porque hoje no quarto eu falava para Deus: Senhor, nunca mais eu vou comer aquele biscoito de polvilho, porque eu não conheço ninguém que sabe fazer. Aleluia. Ela disse: então eu estou muito feliz, porque eu obedeci a voz de Deus. Aleluia. Eu tinha polvilho em casa, de repente eu fiz e eu trouxe para a senhora. Está tudo quentinho, a vasilha é toda da senhora. Pensa na mulher que comeu biscoito de polvilho. Aleluia. O que eu quero trazer isto? Aleluia. Pessoas que estão dispostas a viver projetos. Elas vivem milagre, elas vivem testemunho, elas vivem nova rota, elas vivem nova história, elas vivem milagres. E é isso que Deus, eu te convido para ficar de pé. É isso que Deus te chama para viver. Eu quero nessa oportunidade orar. E eu quero orar por cada um, irmão, irmã, que você sabe que Deus tem um projeto na sua vida, mas você teima em não aceitar esse projeto. Por medo, por insegurança pura, por comodismo. Já imaginou que ao abraçar o projeto de Deus, você vai viver coisas que você ainda não viveu? Eu quero saber quantas estão aqui hoje que estão dispostos a viver coisas novas de Deus. Levante a sua mão. Oh, aleluia. Deus tem coisas novas para ser vividas. E nós vamos orar. E nessa oração eu lhe convido a fazer uma declaração de rendição e dizer: Senhor, eu não sei o que me espera, mas eu quero simplesmente que tu esteja lá. Eu quero viver o que tu tens para a minha vida. Quando Jesus me chamou para ministrar a palavra, faz 34 anos que eu vivo na estrada. Eu tinha 25 anos de idade. Vou fazer 59 agora em novembro. Tinha 3 filhas ainda bem pequenas. Professora, readaptada. E eu não sabia como eu ia conciliar. Imagina o que é você chegar na segunda-feira de noite arrastando mala. Hoje eu sou aposentada, hoje eu estou na bênção. Mas imagina o que é você chegar na segunda-feira de noite arrastando mala, cansada. Não foi toda a vida que foi de avião. Eu pegava a estrada, 2 dias para ir, 2 dias para vir. Tocantins, Goiás, o Parazão, desbravando o Pará. Pela misericórdia de Deus, fui pregadora em muitos congressos, que na década de 90 começaram a surgir os congressos. E muitos congressos eu fui a primeira preletora. Preguei em congressos que na época ainda havia um estigma tão grande que os homens eram em cima do púlpito e as mulheres só pregavam no subpúlpito, porque não se aceitava uma mulher subir em púlpito. Eu peguei essa época. Imagina o que você chegar na segunda-feira arrastando mala e na terça-feira, 6 horas da manhã, você está debaixo de um chuveiro frio, chorando. Eu chorava de dor, cansada. E chorava, e as lágrimas se misturavam com a água do banho. Eu dizia: Deus, eu não sei o que o Senhor fará, mas eu estou aqui para viver os teus projetos. Eu não conheço ninguém que passe a viver os projetos de Deus para Deus deixá-lo envergonhado. Ah, Dermasurique. Aí muita gente olha hoje e diz assim: meu Deus, o que é isso na vida dela? O que é isso? Que coisas tão grandes. É uma pessoa simplesmente que resolveu viver o que Deus tinha para ser vivido. E eu lhe convido a se render. Pare de teimar com Deus, homem.
pare de dureza. Você não tem cangote duro o suficiente para aguentar a pancada. Se renda. E deixe Deus te guiar. Você está igual um timoneiro que quer dar a direção do barquinho. E nesta noite Deus te diz: eu estou tomando a direção da tua mão. Aceita o projeto. Nós vamos orar. E nessa oração a gente vai só dizer: Senhor, eu estou aqui para viver o que tu tens para mim. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te adorar. A tua igreja reunida neste lugar, homens e mulheres que aqui estão. Deus, eu não os conheço, mas tu os conheces por completo. Cuida dos teus filhos. Desperta-os para viver o teu querer, a tua vontade. Ela é boa, perfeita e agradável. E tu nunca vai nos levar a nenhum lugar que a tua mão e a tua misericórdia e o teu lugar não nos alcance. Ah, Senhor, que esta noite seja uma noite de divisor de águas em muitas vidas. Seja uma noite de rendição. Visita o meu irmão, a minha irmã em sonhos. Começa a se revelar para ele, para ela, em profundidade. Que eles acordem ouvindo a tua direção, o teu manejar, o teu agir. Abençoa, Senhor amado, esta igreja, que ela continue crescendo. Cuida de cada uma das necessidades do teu povo neste lugar, para que eles sejam prósperos e fecundos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que Deus nos abençoe.